Quando surge torcedor palmeirense, sejam todos bem-vindos a The Only Deca, o seu canal favorito sobre o maior campeão do Brasil. Vamos relembrar você nesse vídeo sobre todos os atacantes que o Palmeiras demonstrou interesse, mas por diferentes motivos não conseguiu contratar. Aposto que você não deve se lembrar de todos. Estamos no objetivo de chegar a 2.000 inscritos, se inscrevam no canal e deixe o seu like. Para não perder nenhum conteúdo, ative o sininho. Vamos lá! Carlos Vinícius, Benfica, PSV. Começando para a última tentativa da equipe palmeirense, o atacante Carlos Vinícius, que pertence ao Benfica mas está emprestado ao PSV, da Holanda. O Palmeiras demonstrou interesse no atacante na semana passada e tentava comprar o jogador em definitivo do Benfica. Havia alguns percalços no caminho porque o jogador, que tem passagem pela base do Palmeiras, estava com um contrato de empréstimo vigente e o Verdão teria de negociar com 2 times. No final de semana, o Verdão foi informado que o PSV aceitaria a transferência, mas não deu negócio porque o Benfica considerou a proposta de 8 milhões de euros baixa. Outro fator determinante foi a pedida salarial do atacante brasileiro. Lucas Alário, Bayer Leverkusen. Atualmente na Alemanha, Lucas Alário foi do interesse do Palmeiras ainda em janeiro de 2022, quando o Verdão tinha expectativa para a disputa do Mundial de Clubes. Abel Ferreira conversou com o atacante, que foi convencido a voltar para a América do Sul. O que dificultou a negociação foi o fato de o Bayer Leverkusen não ter uma reposição no elenco para o argentino. O Verdão tentava um empréstimo com opção de compra, que foi mal sucedido. Pedro, Flamengo. O atacante Pedro surgiu como opção do Palmeiras de forma repentina depois de muitas especulações de bastidores. O Verdão topou pagar até 20 milhões de euros no atacante campeão olímpico, mas sempre soube que seria difícil a negociação por ele pertencer ao Flamengo, rival direto do Palmeiras no mercado brasileiro de futebol. O Palmeiras fez reuniões seguidas, mas não houve sucesso. O Flamengo chegou a pedir 25 milhões de euros mais a dupla PK e Gabriel Menino pelo atacante. As partes decidiram não seguir com as negociações. Tati Castellanos, New York City. Castellanos foi alvo do Palmeiras por um longo período. Há rumores de interesse do Palmeiras pelo atacante em janeiro de 2021, mas as conversas não avançaram na época. Em janeiro desse ano, o Verdão formalizou uma proposta de 44 milhões de reais pelo argentino, que prontamente negou. O Verdão não fez outra proposta pelo atacante, que momentos depois passou a negociar com o River Plate, também sem sucesso. O clube argentino ofereceu 10 milhões de euros pelo melhor jogador da MLS, mas os americanos pediram cerca de 15 milhões de euros para negociar o hermano. João Pedro, Alvada. Com passagens pela base do Palmeiras, o atacante hoje no mundo árabe despertou o interesse do Palmeiras no mês passado, março de 2022, mas as conversas não evoluíram porque o Verdão não estava disposto a abrir mão de muito dinheiro do melhor jogador dos Emirados Árabes. O jogador disse a diretores do Palmeiras que estava disposto a abrir mão do processo de representar a seleção local se fosse do desejo da diretoria em contratar o atacante, mas isso não foi suficiente para a diretoria investir valores altos, porque queriam um empréstimo com opção de compra. Yuri Alberto, internacional da época. Um dos principais jogadores do Brasileiro de 2021, Yuri Alberto despertou o interesse do Palmeiras. O Verdão fez uma proposta pela contratação do jovem e topou pagar 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, e ceder 3 jogadores ao clube do Beira-Rio. São eles, Vitor Luiz, que foi para o Ceará, o volante Matheus Fernandes, negociado com o Atlético Paranaense, e o centroavante Luiz Adriano, que foi disputar o campeonato turco. Os colorados rejeitaram a proposta e pediram de 20 milhões de euros pelo atacante, cerca de 128 milhões de reais. O Palmeiras decidiu por encerrar as tratativas. Outros nomes que o Verdão tentou foram Danilo Pereira, Ajax. José Lopes, Lanús. João Pedro, Cagliari. Agustín Álvares, Peñarol. Matias Arezzo, River Plate do Uruguai. Wesley Moraes, Aston Villa, Bruges. Comente aqui qual desses jogadores você acha que se encaixaria melhor no time de Abel Ferreira. Aproveite e se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Até uma próxima, avante palestra!